Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Foguete Sem Ré. Toda terça-feira estamos lançando um novo episódio às 17h30 e nos últimos tempos também às quintas-feiras às 17h30. Ricardinho Sá, meu amigo de fé, meu irmão camarada, como você está? Eu prefiro quando a gente começa o episódio, faz essa introdução cantando. Então, meu amigo, sugiro... Peço encarecidamente, escolha uma música para você cantar agora, Ricardo. Eu vou sair um pouco da minha zona de conforto e vou pedir um pagode. Duvido. Não, eu não vou. Eu estou pedindo. Não, eu que pedi para você cante pagode que você sabe então. Ah, amizade. Nossa, vem! A única que eu conheço. Roda a vinheta. A vinheta. A amizade, meu amigo, nem mesmo a força do tempo irá destruir. É assim a letra dessa música? Somos amigos e esqueci o resto. Ei, Né? Precisa de outro sarau pra você conseguir lembrar, Só né? de outro sarau para conseguir lembrar. Você tá bem, querido? Tô bem, tô Como bem. você está? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Tudo em paz? Graças a Graças a Deus. Estamos aqui gravando esse episódio numa sexta-feira ensolarada aqui na cidade de Aracaju, Sergipe. Não tanto. Tá não? Tá, fui lá fora agora, tá chovendo um pouquinho. Ah, tá chovendo um pouquinho. Porque quando eu entrei, tava só. Aracaju é assim, Sim, né? Aracaju é imprevisível. Aracaju é assim, né? Você tá chovendo, aí você pisca o olho, abre e tá o sol. É, Né? exatamente. Agora, você prefere quando você pisca o olho, abre e vira uma chuva, ou quando você pisca o olho, abre e vira um sol? Depende muito do momento. Se eu quiser tirar um cochilex, eu prefiro que chova um pouquinho. Ah, é? Chova. Você gosta de ficar colhidinho, Gosto. agarradinho, É né? No lençol, é bom. na coxa de chinil. Coxa de Sabia que eu chinelo. tenho uma coxa de chinil, meu amigo? Que eu tinha desde que eu tinha uns 6 anos, histórico. Tá com você É, até hoje? Tá comigo até Aí hoje. sim. Comigo Isso até aí hoje. é tradição. Toda remendada, até bom nessas coisas de É. tradição de família. Ela já tal. nem conhece. Principalmente aqui no ambiente onde a gente tá, né? Toda É. pessoa que chega aqui se impressiona com o peso e com a dimensão da tradição Afinal de desse contas, nós espaço. estamos na colina do Santo Antônio. Na colina do Santo No Antônio. estúdio, na colina. No estúdio na colina Isso aí. do Santo Antônio, na cidade de Aracaju, Sergipe. Ricardinho Sá, Diga. cara, eu preciso confessar uma coisa. Eu sou seu padre hoje, então me conte. Cara, é muito difícil pra mim não ter uma autocomparação quando eu pego um currículo que é um pergaminho desse tamanho, senhoras e senhores. E olha que a letra tá pequena, viu? E olha que a letra tá pequena. Eu leio, e aí eu fico lendo, fica martelando uma coisa da minha infância, aquele peso da cobrança. Meu filho estude, meu filho estude, meu filho estude. Só que automaticamente, confesso a você que essa autocobrança acaba se transformando num conforto, porque, poxa, então eu acho que eu estudei alguma coisa, né? Pode não ser algo que não me dê um pergaminho desse, né, Ricardinho Sá? Pô, pelo menos eu estudei alguma coisa, né, Ricardinho Sá? Admirável, Senão não estaríamos aqui. Eu dei uma paz. Quando eu tava Né? imprimindo esse papel aí, eu fiquei admirado com o caminho, né? A jornada do Nosso convidado de hoje, né? Admirável de fato. A gente falando aqui nos bastidores do episódio de hoje, ele falou, cara, é porque eu acho que o profissional ele precisa ser comercial, mas no caso do meu mercado, do meu negócio, não pode ser, tem que ter um equilíbrio. Eu fiquei curioso, né? Que equilíbrio é esse entre o comercial? Eu sou desequilibrado comercialmente. Eu tô vendendo o tempo todo. Eu acho que esse pode ser um bom complemento para o episódio que a gente já teve com o Marcelo Tá. Protásio. Sim, com certeza. Eu acho que Com vale a pena certeza. até o pessoal, depois que sair desse episódio, O pessoal conferir. ou a turma? A turma, desculpe. Sim. Vamos falar numa linguagem foguetística, né? Segundo o chat GPT. A turma, segundo o ChatGPT. Acho que vale a pena. Esse aqui pode ser um bom complemento para o episódio com o Marcelo Protásio, para o pessoal que já conhece. Nosso querido convidado de hoje, vou tomar a liberdade e ser um pouco invasivo dentro da sua belíssima carreira para falar na ordem do que eu achei mais bacana e eu estou mais curioso que a gente fale aqui no episódio. Pode ser? Maravilha. Primeiro, o cara é amante de esporte, atualmente jogador de futebol, skatista e surfista. Boa. Bicho, eu encontro esse bicho na rua, né, nos eventos sociais, que eu nunca imaginaria na minha vida, Ricardinho,
que esse bicho é skatista e surfista e jogador de futevôlei. E ele ainda coloca, né, com uma falsa modéstia, né? Todos bem amadores, senhoras e senhores. Mas que o aniversário dele, a comemoração no ano passado foi num jogo de futevôlei. Pra mim, eu achei fantástico isso. Por quê? Porque aí você pega um cara que é skatista e surfista, aí ele é mestre e doutor em ortodontia e ortopedia facial pelo Unesp São Paulo. Especialista em radiologia pelo Unicamp São Paulo. Diplomado pelo Board Brasileiro de Ortodontia. Fundador da clínica Ortodontologia, especializada desde 2002, palestrante em congresso nacional e internacional. Idealizador do Acredito Odonto, participando de um projeto social Casinha de Jesus lá no Santa Maria. Mas o cara é skatista e surfista, meu amigo. O cara é skatista e surfista, senhoras e senhores. Gustavo Barreto, meu amigo, seja muitíssimo bem-vindo. O grito é seu. Eu agradeço demais estar aqui com vocês. Eu acho que eu já disse em outra oportunidade que eu sempre adorei assistir os programas aqui do Foguete Sem Ré, até porque eu acho o nome sensacional, o nome do programa. Agradeço a Gabi Lobo pelo fato de ter feito essa ponte aí com você. Então, eu sou fã de vocês, né, da forma que vocês abordam os temas, da importância que isso gera, né, para a nossa comunidade de negócios aqui no nosso estado. Isso é fundamental. E isso que você falou realmente é um paradoxo, né? Não só você, como vários, tem essa impressão. Quando, às vezes, os pacientes me encontram, eu tô com a prancha, eu tô com o skate, as pessoas ficam assim, sem acreditar. Às vezes, será que é Dr. Gustavo que tá ali? É um peso esses padrões, né? E isso aí é uma coisa que eu acho fascinante. A vida toda eu fui apaixonado por esporte. A vida toda eu andei de skate, ando de skate com meus filhos. Surf é uma novidade, né? É uma coisa muito recente, por influência de várias pessoas, que eu moro bem próximo à praia, bem em frente à praia. Então, é um reflexo da minha nova vida depois da pandemia, que eu comecei a morar em frente da praia. E esporte sempre foi uma grande paixão. E talvez isso seja a minha maior terapia para que todos esses negócios aí que você falou andem de forma paralela. E você falou no começo sobre a minha trajetória acadêmica e todo esse pergaminho que você falou. E eu tenho um tio meu que ele falou uma certa feita, quando eu acabei o mestrado, eu fui fazer o doutorado, ele chegou e disse: você sabe qual é a sequência? Eu falei: isso não. Sequência: especializado, mestrado, doutorado e quebrado. Porque o cara não para ganhar dinheiro, o cara só fica voltado para a vida acadêmica e esquece de ter esse preenchimento aí dessa lacuna do comércio, do negócio. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Porque na minha geração, né, alguns anos atrás, as pessoas tinham um pouco essa mentalidade, né? Quem era muito acadêmico, às vezes esquecia de pensar no seu trabalho, no seu negócio, como negócio. Isso em negócio. E você pode conviver com as duas realidades. Você pode ser um profissional acadêmico e pode pensar na sua carreira também como negócio, que é um negócio, né? E você tem que adotar essa mentalidade. E a vida toda eu adotei essa mentalidade de empreender na minha profissão, de associar essas duas bases muito fortes, né? Da vida acadêmica com a vida empresarial, né? De certa forma. Como foi, Gustavo, que você conseguiu construir isso tudo em paralelo, assim? Porque às vezes, as pessoas que eu conheço que construíram essa carreira acadêmica, né, especialização, doutorado, pós, não sei o que e tal, essa trilhazinha aí, e aí quando eu vejo, pô, fundador de uma clínica ortodontologia em 2002, e aí todas essas congratulações, todas essas certificações acadêmicas aí, como foi construir isso tudo, sendo pai, sendo marido, enfim... Então, quando eu voltei em 2002 para Aracaju, foi quando eu fundei a Ortos. Na verdade, eu tinha um consultório alugado, eu alugava em uma clínica de um profissional muito conceituado aqui na época. Você se formou onde? Eu me formei na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, na PUC. Certo. E fiz faculdade já fora, e quando voltei, aí fui fazer, terminei continuando fazendo mestrado, doutorado. E quando retornei, resolvi alugar uma sala. Mas nesse aluguel eu já me tornei pessoa jurídica automaticamente. Então era um projeto que eu tinha de talvez um dia montar o meu próprio local de trabalho. E fiquei 2 anos nessa clínica e depois, né, por alguma situação de mudança de perfil dentro da clínica, eu resolvi me afastar e queria montar minha clínica. Só que eu queria sair para um local que tivesse uma estrutura adequada para atender as pessoas. E as pessoas às vezes foram contra, né? Meus pais queriam que eu terminasse, às vezes, alugando uma sala menor.
Até que um dia eu lembro como se fosse hoje, passando de carro, com minha mãe na frente de uma casa, onde é a minha clínica hoje, a gente resolveu alugar, viu uma casa, e eu falei, eu acho que eu vou querer essa casa aqui, que é onde é a Hortus hoje. E eu aluguei essa Certo. casa. Aluguei durante 5 anos. E até que quiseram colocar um aluguel muito alto na época, logo depois da renovação. E casou que eu comprei a casa na época. E aí surgiu a ideia da Hortus, né, Certo. como negócio. Só que era sozinho, era uma casa relativamente grande para uma pessoa sozinha. E quando eu Para um pensei profissional para um autônomo profissional sozinho. ortodontista. E antigamente existia muito esse perfil, o profissional sozinho fazendo uma única especialidade. E eu sempre falo isso para os alunos, que a gente tem que estar muito ligado às mudanças, os trajetos que a vida, né, coloca na vida da gente. No meu caso, eu percebi depois que eu precisava ter uma clínica maior, multidisciplinar, onde as pessoas chegassem ali e resolvessem todos os seus problemas, né? Mas não é fácil, vocês sabem, né, que vocês vivem nesse mundo, formar uma equipe. Sempre o projeto da Hortus não foi ter uma clínica grande para que as pessoas alugassem salas. A ideia não era ter rotatividade. A ideia era que a gente escolhesse o profissional de cada área específico. Tanto que da equipe que está lá, 4 são meus ex-alunos. Eu conheço o berço, eu conheço a formação básica deles. Para que tivessem a mesma ideia e o mesmo projeto a longo prazo que a Hortus tem. Uhum. Então, todos hoje, se você for lá, você vai ver que todos trabalham com uma energia muito parecida, né? Que é uma coisa muito legal. Meus funcionários são bem antigos, tem funcionários de 22 anos, de 20 anos. A gente tem uma cultura de atendimento muito humanizado hoje. Gustavo, rapaz, você me botou uma, uma pulga atrás da orelha. Uma caraminhola na Uma cabeça. caraminhola na cabeça. Acompanhe comigo, vamos lá. A gente gravou o episódio com o Marcelo Protásio e o foco que a gente teve foi, hoje em dia, um profissional de saúde, certo? Ele precisa ter uma visão bem de business para sua profissão, certo? A gente entende que a academia, quando se fala em saúde, né, medicina, odontologia, etc., e tem muita vaga hoje em dia, muito mais vaga do que se tinha lá atrás. E hoje é muito mais fácil, né? Precisamos ser honestos e justos. Hoje é muito mais fácil você entrar numa universidade do que lá atrás. Com certeza. Muito mais. Imagine para entrar numa PUC. Beleza? Ok? E aí o que acontece? Como é muito mais fácil, tem muito mais profissional no mercado e você precisa começar a se destacar. Como é que você se destaca? Você precisa entender que você está vendendo uma marca. E aí, bicho, o que eu quero entender é o seguinte, ok? Só que estamos falando desse movimento em 2024. Beleza? Estamos falando desse movimento em 2024. O profissional, hoje, 2024, estamos debatendo que o profissional de saúde precisa entender que ele é uma marca, que ele precisa se vender, que ele precisa ter uma assessoria, que ele precisa ter um trabalho de branding, de marketing, de precificação, enfim, de atendimento, de relacionamento com o cliente, de funil e por aí vai. Pelo que eu estou entendendo, você fez isso há 22 anos atrás, entendendo que você precisava construir uma marca, você precisava transformar o serviço que você estava prestando, fazendo, onde no mercado onde era um indivíduo, né? No mercado onde eram Perfeito. profissionais, os indivíduos profissionais, atendendo nas suas salas, ali paradinhos, esperando o paciente chegar, né? E você, há 22 anos atrás, abriu sua clínica, criou sua marca, já pensando nessa multidisciplinaridade, falei certo? Falou certíssimo. Dos profissionais para estar aqui dentro. Que bug é esse que você tinha na cabeça, velho? Entende o futurismo do cara, bicho? Eu sempre tive essa ideia, veja bem, mas tem um dado aí muito interessante. Apesar de eu ter criado a Hortus, e na época as pessoas não entendiam muito isso, eu sempre quis fortalecer muito o meu nome. Eu achava que o meu nome forte agregava muito mais valor do que o nome da minha empresa só. Se eu agregasse muito valor à empresa, as pessoas iam comparar muito a Hortus com várias clínicas. Então, vamos ligar para saber quanto é que está o tratamento na Hortus, tal lugar, tal lugar, tal lugar. E as pessoas não entendiam que, não, eu vou tratar com o Dr. Gustavo Barreto. Então, eu sempre fortaleci o nome meu e hoje eu fortaleço muito o nome dos profissionais.
até eu diria mais do que o da empresa Hortus. E foi um dado interessante, quando eu tenho um primo, que é do pessoal da Redditor, quando a Redditor comprou o São Lucas aqui, eu mexia com ele, eu cheguei e disse, a Redditor não tem interesse na odontologia, não? E eu falava para ele, mas tem um problema, a Redditor nunca vai ter interesse na minha clínica, porque a minha clínica é uma clínica onde o nome sou eu. Então, Sim. às vezes, uma rede dessa, ela compra toda a estrutura da clínica, ou seja, aquele paciente que está ali, ele vai para fazer um tratamento ortodôntico. Ele, às vezes, não quer saber quem é que está Isso é um tratando. pensamento extremamente atual também, né? Vou dar um exemplo, sei lá. Essa virada, uma das estratégias dessa virada de chave aí da CIMED, por exemplo, viu, Cardinho? É fortalecer a imagem do fundador, transformar um fundador num ser mitológico, O né? fundador é quase um rockstar, bicho. Os caras estão Exatamente, tentando pô. formar a E imagem aí a gente do... vê todas essas big techs, etc, O cara etc. É participa de isso, pô. novela. Então, Botaram o Exatamente, cara pra pô. participar de novela, cara. isso, assim, eu acho fabuloso. Então, eu nunca deixei... Precisa ter uma cara, né? Precisa ter uma identidade. eu acho assim, e a gente sempre tem essa pegada lá, não, vamos fortalecer. Eu tenho um detalhe que eu digo em aula, que é o seguinte, eu sempre tive momentos de crescimento na clínica quando tem o efeito manada. Então, o efeito manada é aquele, né, que todo mundo vai para um caminho, eu sempre gosto de fazer o contraponto. Então, o contraponto, para mim, toda vez que tem assim, vai todo mundo migrando para uma situação, não, todo mundo vai fortalecendo, não, eu quero ir um pouco diferente. Você lembra de um exemplo disso que você fez ao longo da história? Esse fortalecimento dos nomes. Perfeito. Eu participei de um evento de gestão uma vez em São Paulo e se falava muito que as pessoas tinham que fortalecer o nome da empresa, o nome da empresa, o nome da empresa. E eu sempre fui contra, naquela época, que eu achava que a empresa tem que existir, a gente tem que dar nome à empresa, mas vamos fortalecer. Gustavo Barreto, eu consigo agregar muito mais valor ao meu nome. Pelo profissional que eu sou, Perfeito. pelo profissional que eu me conheço, eu sei o que eu, né, batalhei em termos de formação acadêmica, que aí eu digo que é onde existe o equilíbrio entre você ter uma formação que é uma situação, eu digo, de excelência. Eu nunca me conformei também você ter aquele cara cientista, aquele cara que só vivia na vida acadêmica. Por que não esse cara também não ser um cara que faça marketing? Por que não esse cara não gostar de negócio? Então era muito associado o marqueteiro ao charlatão, e o cientista, aquele cara nerd que... Ao bobão. ao bobão. Por que não Sim. você ter a junção das duas coisas? Você é um cara que tem uma formação acadêmica boa, mestrado, doutorado, mas também você entende que seu negócio é uma empresa que precisa gerar lucro, que precisa ter um atendimento adequado, precisa estar exposto às pessoas, as pessoas conheçam o que você faz. Então, eu sempre tive muito essa ideia de fortalecer. Então, eu nunca gostei muito assim desse efeito manada. Não só em termos de negócio, mas em termos assim de terapias. Várias pessoas às vezes seguem uma terapia, como hoje existe na minha área, uma metodologia. E, peraí, que eu acho aí onde entra a vida acadêmica, onde você consegue avaliar aquilo de uma forma mais profunda, porque você vai atrás de uma leitura mais profunda. E hoje é muito superficial. As pessoas são superficiais em termos de conteúdo. Então, as pessoas batem aquele papo informal muito bonito. Mas a essência lá embaixo mesmo, que vai lhe dar esse contraponto, que é onde você vai se diferenciar assustadoramente. Eu digo assustadoramente. Que às vezes eu fiz um desabafo um dia desse na rede social, porque falaram que um aparelho estava fora de moda. Aqueles aparelhos fixos que são colocados, né? Aqueles metálicos. Aí quando eu vejo o filme Divertidamente, agora no cinema, tá a principal estrela do filme de aparelho fixo. Eu digo, poxa, eu tô super atualizado. Até a Pixar tá colocando as pessoas de aparelho. Por quê? Porque não é assim. Então, existe esse contraponto. E essas pessoas, às vezes, dão pra gente, de mão beijada, uma oportunidade de você fazer o contraponto, de você ser aquela pessoa equilibrada, que as pessoas gostam muito disso. As pessoas entendem que isso talvez seja o ideal para que você vá, porque a gente está lidando com saúde. Por mais que a gente tenha esse lado, né, que é isso que eu falo quando eu falei para você do equilíbrio entre o comercial e o profissional, tem que ser muito cuidadoso, porque a gente está fazendo saúde, né? Então as pessoas precisam de um resultado. Você não pode ser também taxado só daquela pessoa. Não, precisa ter um equilíbrio entre vamos ser comercial, mas também vamos mostrar para as pessoas que existe ciência por trás daquilo. Que existe técnica, que existe formação, que não é à toa você quer cuidar, você vive de resultados. Nossa profissão é a profissão de resultados. Não só o resultado do paciente, mas o próprio resultado do negócio, né? Do negócio, com certeza. E é o que
É porque vocês sabem que vai acontecer todos os projetos de marketing do mundo, mas ainda o boca a boca é muito forte, eu acho. Não, A com certeza. indicação, a formação, então aquilo ali faz Você com que vê o você... resultado em um e você vê o resultado do outro, né? E você projetar seu negócio para a vida toda, para você ter 20 anos, 30 anos, e você vê que as profissões hoje, às vezes, têm uma montanha-russa muito grande. Então, eu tenho um gráfico, eu digo que é o gráfico do efeito manada, que é um gráfico que a pessoa vai oscilando muito. Então, a pessoa vai lá, volta. E é muito bom você ter uma constância, você ter uma trajetória ascendente, mas uma curva Contínua. contínua. Tem um. Eu não lembro outro que eu vi um conteúdo que aí você vê a vida principalmente profissional da pessoa, que é aquela linha contínua, constante. Só que aí ele mostra que isso é uma visão mais macro, né? Você está olhando num olhar mais distante, você vê que sua vida profissional é contínua e constante para cima, né? Quando você aproxima, bota a lupa, né? Aí você vê que é É verdade. aqui, né? Gustavo, me diz uma coisa. Eu fiquei curioso aí pelo projeto Acredita Odonto, né? O que é isso? E surgiu, foi uma coisa assim, né, todos vivenciamos isso. A pandemia foi um choque, né? Então, para todos, foi um momento muito louco na vida de todo mundo. De repente, a gente chega, eu me lembro isso, é 17 ou 18 de março, decreto, fechem todos os consultórios. 16 de março. 16 de março. Fechem todos os consultórios e a gente emite um comunicado da clínica dizendo, olha, a partir de amanhã, infelizmente, as portas estão fechadas e a gente não sabe o dia de reabri-las. Isso foi um choque para todos os profissionais, para todo mundo. E eu reuni todos da equipe e falei, disse, olha, não se preocupem. Nesse primeiro momento, eu já tive uma percepção de tudo aquilo que eu fiz no passado, como iria repercutir agora. Ou seja, uma coisa que às vezes os profissionais de saúde não fazem, capital de giro. Eu sabia que eu conseguiria manter minha clínica durante um período ela fechada, sem demitir ninguém. Então eu já passei uma tranquilidade para toda a equipe. Eu disse, olha, vamos estar juntos e vamos acompanhar o que vai acontecer. E lutei, fui atrás de pessoas ligadas para que a gente conseguisse reverter um pouco o decreto, o que afetava diretamente, para que a gente pudesse pelo menos atender urgência e emergência. E vários profissionais ligados a mim começaram a me ligar para saber o que eu estava fazendo. E aí surgiu a ideia do Acredita Odonto, para que a gente desse uma esperança. Nós fizemos 2 campanhas maravilhosas sobre segurança no retorno às atividades e sobre a importância do sorriso nesse momento de desesperança. Então, a gente fez 2 campanhas formidáveis e realizamos um evento online para falar sobre o Acredita Odonto. Por quê? As pessoas estavam desesperadas e a gente achava que tinha condição de sair disso aí da seguinte forma. Primeiro, conversar com seus pacientes. Eu não deixei em nenhum momento de ir para a clínica. Eu ia todos os dias, contra a vontade da minha esposa. Não queria que eu saísse de casa. E eu acreditava muito na imunidade. Eu digo, para mim, minha imunidade vai estar lá em cima se eu for para a clínica. Se eu ficar em casa, minha imunidade vai lá para baixo. Então, eu preciso ir. Tanto que é um fato tão interessante que o único da clínica que não pegou Covid fui eu. Eu brinco, eu disse, olha, eu vim todos os dias para cá, porque me fazia muito bem. E eu não ficava parado. Primeiro, eu liguei para todos os meus pacientes, para saber como eles estavam. Todos. Eu pegava a lista e ia, sem funcionário, sem ninguém. Queria saber como eles estavam. Em um segundo momento, queria saber como eles se sentiam caso a gente reabrisse. Fizemos uma campanha interna para mostrar para ele tudo que a gente alterou na clínica para recebê-los. E por incrível que pareça, as pessoas se sentiam muito seguras em voltar para a Ortus. A gente teve um índice, aquelas pesquisas do Google Forms, de 95% se sentiam seguros dentro daquilo que a gente colocou como segurança. Atendimentos personalizados, atendimentos com hora marcada. A clínica tem uma estrutura que isso ajudou muito, ou seja, as pessoas não queriam na época ir para centro médico em função de pegar elevador, então a gente absorveu muita gente, porque a gente tinha uma recepção muito ampla. Então, fomos vendo várias situações que poderiam ser revertidas e ajudar a odontologia, não só a minha clínica, mas ajudar a odontologia de forma geral.
E a gente conversou com o presidente do conselho, o Acredito Odonto, para as pessoas que participaram, feedback de todo o Brasil, várias pessoas do Brasil participaram. Elas se emocionavam, porque tudo aquilo que a gente propunha, as pessoas aplicavam. E tiveram um retorno absoluto. Eu disse, vocês não podem ficar de braços cruzados em casa, esperando o dia de amanhã. Vocês têm que ir para a linha de frente, vocês têm que conversar com as pessoas, conversar com sua equipe, passar ânimo para elas. E aí começou as pessoas entenderem a importância de capital de giro, importância de equipe, importância de ter clínicas estruturadas, importância de você saber conduzir uma clínica em um momento de crise. Então, isso tudo foi fundamental. Tanto que eu diria que talvez, em termos de movimento, em 2021, nós tivemos um movimento gigantesco na Ortus. Veja que paradoxo, talvez um dos melhores anos da história da clínica nesses 22 anos. Sério, bicho? E eu entendo isso de uma forma muito clara. As pessoas deixaram de consumir uma série de coisas. Então, aqueles projetos adiados, eu não vou para o dentista agora, eu vou deixar para depois, porque eu tenho uma viagem para meu filho. Não, as pessoas resolveram fazer esses projetos naquele momento da pandemia, porque elas não tinham outras atividades, às vezes não tinha. E a gente começou a perceber uma coisa interessante, eu disse, um grande concorrente nosso são as viagens. As pessoas viajam e às vezes as pessoas deixam de fazer alguns tipos de tratamento por isso. Porque não, eu vou prorrogar para o ano que vem, prorrogar para outro momento. Então, 2021, e eu tenho certeza que o Acredito Odonto, da forma que a gente executou, ele ajudou de forma significativa na retomada e da forma que as coisas foram conduzidas na clínica, do volume, do engajamento dos pacientes, de novos pacientes, da projeção que a clínica teve nesse momento de seriedade, de encarar o problema de frente, né, da humanização. A gente criou uma forma de abraçar as pessoas. Todos os pacientes que chegavam na clínica, a gente fazia isso. Todos os funcionários faziam isso para recebê-los. Era uma forma de abraçá-los sem ter o contato. Então, a gente criou isso aí. Todo mundo. Gustavo, deixa eu ver se eu entendi. Então, Acredito Odonto é uma metodologia, talvez, ou não? Você, tipo, liderou esse movimento, mas como compartilhar conhecimento, ou criar uma comunidade para compartilhar conhecimento, para que os profissionais dessa área eles não ficassem abalados quanto resultados e etc. das suas próprias clínicas, algo nesse sentido, não? Na verdade, eu não diria nem que foi Porque vai virar um evento, né? Vai se tornar... E aí se tornou um evento pelo fato das pessoas começarem a me pedir para que isso se tornasse presencial. Elas queriam que a gente falasse não só daquele momento do Acredito Odonto, que terminou sendo muito voltado para a pandemia, para o retorno às atividades da odontologia. E as pessoas, por que você não faz isso assim, explicando um pouco de clínica, de como formar uma clínica, de como você gerir seu negócio, de como você empreender? Porque eu nunca me conformei e fui para alguns congressos sobre gestão, mas quem falava para mim era mestre, doutor em MBA, em administração. Eu queria ver um dentista falando para mim. Eu tinha uma vontade de ver um dentista falando para que tivesse toda essa formação, mas eu queria ver um cara que sentasse no mocho, que botasse ali o bumbum no local de sentar e tivesse essa percepção de todo o processo que é uma clínica. Que eu brinco lá na clínica, eu digo, olha, se eu ficar sozinho aqui, eu posso atender um paciente, mas eu conheço da esterilização, a limpeza do banheiro, a montar aparelho, eu conheço o processo. Isso ajuda demais. Então a gente resolveu criar esse modelo. E esse congresso que vai existir, ele tem uma pegada muito interessante, porque vão ser vários modelos de negócio na odontologia. Então, Gustavo Hortus é um modelo de negócio? É um modelo de sucesso? Mas tem outros. Então, tem aquela pessoa que resolveu ter uma franquia odontológica. E hoje tem pessoas bem-sucedidas com franquias odontológicas em Aracaju. E essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida. Porque o que me angustia hoje, Bruno, é que as pessoas estão taxando e colocando as pessoas dentro de uma caixinha para que a pessoa seja empreendedor, gestor. Nem todo mundo tem o perfil de fazer tudo isso. Tem pessoas que preferem ter uma franquia. Tem pessoas que preferem
atender um público diferente, um público mais popular. Tem pessoas que são empresários sem ser dentistas. Tem pessoas que estão focadas hoje só exclusivamente em cursinhos, em explicar as pessoas para entrar em residência. Então, assim, tem várias percepções de negócio dentro da minha profissão. E a gente vai mostrar isso para todos. Pessoas que vão falar sobre tributação. O dentista não sabe, via de regra, os profissionais de saúde não sabem qual é o melhor, né, plano que você entra. Você vai ser uma pessoa jurídica, você vai ser uma pessoa física, você vai entrar no simples. Enfim, essa mudança, essa reforma tributária, as pessoas precisam entender o que isso pode impactar dentro do seu negócio. E a gente vai levar isso para as pessoas também. Imposto, reforma tributária, diferentes formatos de clínica, clínica que expandiram para o interior, clínicas que resolveram fazer como a minha, ficar só centralizada em Aracaju. Pessoas hoje que se dedicam só ao marketing digital em odontologia e que estão fazendo um trabalho super bonito. Então, assim, tem várias opções para que as pessoas não taxem, não coloquem todos assim, não. Poxa, Gustavo tem um modelo de negócio, eu quero copiar. Tem modelos para vários tipos de pessoas. E tenho certeza que a quantidade de pessoas angustiadas hoje que tem é justamente porque elas querem estar naquele grupo, mas não conseguem. Porque elas não conseguem enxergar além. Que tem outros formatos também de negócio muito interessantes dentro da odontologia. Isso não é uma falha da academia, não, pai? Mas não tenha dúvida. Você quanto acadêmico. Você não tenha dúvida que isso é uma falha Grande gigante. discussão. Aí o cara sabe fazer tudo relacionado Gigante. à profissão, mas não sabe, não tem a mínima ideia de como gerir isso aí e transformar isso em negócio. Era para ter uma matéria. Uma matéria, como tem fisiologia, anatomia, era para ter uma matéria dentro da própria universidade para falar sobre isso. E eu não sei porque as universidades ainda... Eu soube que a Universidade de Tiradentes, onde vai ser sediada agora, a gente vai sediar lá, né, que está começando a trabalhar com empreendedorismo na graduação. Que isso é um pioneirismo você ter essa matéria dentro da graduação. É muito louco isso. Eu acho isso uma loucura. Em 2024. Como você vive muito no mundo dos negócios, você não tem ideia, o outro lado, às vezes, como é carente. A área de saúde ainda é muito carente de visões relacionadas à gestão e empreendedorismo. É muito carente. Eu sempre fui super entusiasta disso aí. Logicamente, eu digo sempre o seguinte, que dentro da minha vida de empreendedorismo, que eu tive várias oportunidades de expandir para o interior, né? Pacientes meus que vinham do interior, doutor Gustavo, você precisa abrir. Eu sempre tive vontade de ter minha clínica sediada em Aracaju, mas eu acho que o gatilho de ter a certeza que eu iria manter aqui, porque eu quase fui para fora, foi quando meus filhos começaram a nascer. E pode ficar certo, minha formação no empreendedorismo e meus filhos fazem parte desse projeto de empreendedorismo. E eu não consigo dissociar, né? Eu acho que eles fazem parte disso aí também. Então foi onde eu disse, não, eu acho que meu trajeto vai ser aqui mesmo, porque eu quero participar de um projeto muito maior na minha vida, Que é filho. que é filho. Ô, Gustavo, e como é que foi esse lance de começar a trabalhar com um projeto social, velho, no meio dessa correria toda aí? Cara, isso aí é uma coisa até que eu digo sempre me emociona, porque eu sempre fui um católico, né, e cristão, e sempre praticante, mas sempre me incomodei muito com só frequentar igreja e o gesto concreto, né, aquele você sair um pouco para fazer alguma coisa. E antigamente eu vou falar para você, eu tinha acanhamento de falar um pouco do projeto social, porque eu no passado eu raciocinava que, poxa, né, sabe aquela ideia da caridade tem que ser mantida em sigilo? E hoje eu já penso um pouquinho diferente. Eu acho que a gente tem que falar para que as pessoas se estimulem e possa isso, né, ser difundido para várias pessoas. Foi no nascimento de meu primeiro filho. Foi uma gravidez mais trabalhosa. E eu falei, quando meu primeiro filho nascer... Ele tem quantos anos? 9. Tem 9 anos que eu participo do projeto social. Eu disse, eu vou atrás de um projeto social. E esse projeto é uma coisa lindíssima. Foi criada por Maria Lúcia, lá no bairro Santa Maria, na Terra Dura. E tinha um consultório odontológico lá,
que João Garcês e Célia faziam a parte clínica. E eu visitei, fiquei apaixonado, 100 crianças, em grau de pobreza muito alto, mas super bem tratadas. Elas passam o dia na casinha de Jesus, que é uma creche. E eu disse, eu quero fazer o primeiro projeto social botando aparelhos ortodônticos em crianças carentes. E começou, só que a gente tinha um impasse muito grande. Os aparelhos são caros. E eu levei esse projeto para uma empresa americana. Os americanos são muito sensíveis com projetos sociais, desde que eles acreditem e percebam que aquilo é uma coisa muito séria. Uhum. E via o distribuidor desses aparelhos ortodônticos, o distribuidor brasileiro, que é uma empresa High Plus, uma empresa brasileira, eles hoje, o projeto social é o mesmo material que eu uso na minha clínica. Aparelhos importados, é uma coisa linda. Logicamente, a gente tem um limite de pessoas para atender. Hoje a gente tem outros profissionais envolvidos lá já. A gente já criou toda uma estrutura de ortodontia. Então, se eu não puder ir hoje, o outro vai lá e tem todo o material para ele trabalhar. Então, a gente conseguiu dar uma certa autonomia ao projeto social, que era a minha grande ambição. Não ficar dependente só exclusivamente de mim e só exclusivamente de material que eu precisava levar do meu consultório toda vez. Hoje já está conseguindo, né, se retroalimentar do próprio material que a gente recebe por doação. Então, hoje, eu diria o seguinte, que minha maior conexão com Deus é no projeto social. Completamente conectado. Ali, para mim, você falou que adora estar aqui, né? Dizendo assim, hoje eu fui lá pela manhã, eu adoro estar lá. Eu me sinto, assim, conectado completamente e eu acho que traz a gente muito para a essência da simplicidade, né? De simplicidade de pensamento, que eu acho que isso leva você a muitos lugares que você nunca imaginou. Até em termos de gestão, eu digo que pessoas simples, em todos os aspectos, são pessoas que são objetivas, são pessoas que pensam muito à frente, né? Então, eu acho que isso aí foi fundamental, esse projeto social para a minha carreira como pessoa. Gustavo, me diz uma coisa. Você é sócio sozinho do negócio, né? Se eu te falar de quem eu sou sócio, na época era a Sociedade Limitada. Minha mãe até hoje briga comigo, porque minha mãe é sócia da Hortus e diz que nunca recebeu R$ 1 da Hortus. E ela tem 0,00, eu acho, só para compor sociedade na época. Me diz uma coisa. Estamos falando aí de um negócio de 22 anos, não é isso? Isso. Ao longo dessa jornada, qual foi o seu maior desafio sendo sócio único ali? O desafio, assim. E não queria colocar essa lupa aí na pandemia, certo? Porque eu acho que a pandemia foi um Foi um desafio, desafio geral. né? Mas ao longo dessa jornada ali, qual foi aquele ponto ali que foi mais desafiador, assim, para você? Sempre essa gangorra de capitalização e descapitalizar, capitalização e descapitalizar. Isso sempre me angustiou muito, porque eu juntava alguma coisa, tinha que comprar a clínica. Aí eu comprava a clínica, tinha que reformar. Aí depois eu precisava expandir, tive que comprar a casa do lado. Então, eu nunca tive aquela oportunidade, lógico, depois de um certo tempo, de estar capitalizado. Porque, logicamente, você pensa sempre, eu sempre falei no curso, eu digo, capital de giro é uma coisa que você não mexe, deixa lá. O resto é reinvestimento. Então, eu nunca deixei de reinvestir. Então, mas já tive momentos de falar assim, tô zerado. Porque eu investi tudo que eu tinha que não tinha, de venda de carro, de tudo, para poder botar no negócio. Porque eu acreditava muito, E como é que muito se no toma que essa decisão sozinho? Você tem algum mentor, alguma mentora, algum... Logicamente, meu pai é um cara super, super lúcido e super amadurecido para conversar sobre gestão, empreendedorismo. Então, a gente conversava muito, mas como ele é agrônomo, então, de certa forma, um ramo totalmente diferente. Eu acho que eu tive alguns feelings que eu acho que, né, foi fundamental para poder acreditar no que eu estava fazendo. Mas eu diria que o ponto mais desafiador para mim foi a questão realmente monetária, de você estar sempre. E eu diria hoje até que eu não faria tanto, mas eu sempre tentei fazer tudo muito com recurso próprio. Você acha isso uma falha ou...
Um acerto. Eu acho. Hoje eu posso dizer como deu tudo certo. Eu digo que foi um acerto. Mas eu não sei se. Se tivesse dado errado, tivesse dado um pouquinho errado, talvez eu falaria. Mas talvez Muito hoje eu bom. mesclaria. Eu mesclaria entre uma parte. Porque eu perdi muita chance, às vezes, de você pegar dinheiro barato no mercado para poder botar no seu negócio. E eu terminei me descapitalizando em alguns momentos de uma forma muito maior. Mas hoje eu diria que deu tudo certo, né? Então, sem dívidas. Aí vamos lá, Gustavo. Você ali sozinho, um negócio de 22 anos, pô, beleza, deu tudo certo e tal. Você tendo essa mentoria aí com seu pai, ok. Hoje, quais são os principais indicadores que você observa ali do business? Você, quanto gestor, você atende ainda? Atendo. Qual- Atendo normalmente. É a minha grande paixão. Quais são os indicadores que você vê ali do negócio? Poxa, isso aqui eu tô olhando. Eu vi que você é um cara, percebi que você é um cara muito de financeiro ali, né? Outra pergunta. Para você, capital de giro ali, de quanto tempo? Eu tinha de 6 meses. Sempre 6 meses. Sempre 6 meses. Não mexia super organizado nesse aspecto. Não mexia por nada. Por nada. E eu tinha plena consciência que eu nunca misturei pessoa física com pessoa jurídica. Nem no comecinho. Não, o comecinho era um bolo todo, um bolo maluco. Mas depois você pagou alguém pra organizar, não, eu sabia que eu ia chegar esse momento que eu tinha que organizar. Uhum. Eu sabia que eu ia chegar esse momento que eu tinha que organizar. Mas lógico, o começo era muito difícil você ter essa divisão. Mas na época, eu vou citar, porque na época da pandemia foi onde surgiu a principal necessidade do capital de giro real. 6 meses. 6 meses. E eu sabia que também é o seguinte, se passasse 6 meses, eu também não podia quebrar a pessoa física e botar só... Ia chegar um momento que eu ia ter que demitir todo mundo, ia ter que resolver e, enfim, ia ter que sobreviver. Ia partir para a sobrevivência. Né? Dentro desse seu processo de investimento, você ficou algum momento sem capital de giro? O período Desses investimentos todos que você fez. Fiquei. Isso foi um processo de Isso foi amadurecimento. isso que eu ia Eu diria que foi um processo de amadurecimento. Então, depois de um determinado momento, eu tive plena consciência que eu não poderia mexer em capital de giro, que era um risco, né? Lógico, quando eu mexi também eu sabia que era um risco. Quem é empreendedor vive no risco, né? Vive nesse risco, aí vive nessa... Você acha que você é um cara que tem apetite a risco? Demais. É mesmo? Já tive mais, eu diria que eu já tive Você mais. acha que a paternidade diminui? Diminui. Para mim, pelo menos, diminuiu. Até porque eu sempre tive esse exemplo lá em casa, que meu pai disse que um dos projetos dele a longo prazo era que os filhos fossem dependentes dele, porque senão seria um gasto muito grande no futuro. Dependente? Independentes. Então, eu acho assim que você ter como projeto de vida, né, filhos e cuidar deles, eu acho que é um projeto também a longo prazo de empreendedorismo. Mas me diz, quais são os indicadores ali que você está olhando todo santo dia? Eu tenho muito foco em captação em termos de conversão. Eu tenho muito foco nisso. Então, um exemplo. Entraram 10 consultas naquela semana. Certo. 7 converteram. Eu quero saber por Como que os assim? 3 Como assim? fizeram consultas, mas não fizeram o tratamento. Ah, ok, entendi. E fizeram consulta e fizeram o como se tratamento. a consulta fosse um topo de funil, assim. Porque a consulta as pessoas vão para saber exatamente o que tem, né? Então você vai avaliar, vai ver que Certo, precisa ok. usar aparelho, tudo. Agora, depois você vai explicar o que vai ser feito, vai passar um orçamento e essas pessoas vão aceitar ou não realizar o tratamento. E eu gosto muito de saber aqueles que não fizeram o tratamento, por que não fizeram. Tem vários motivos, né? Então, eu tenho uma taxa de conversão muito alta, graças a Deus. Mas eu gosto de saber mesmo aquele que A não... sua taxa de conversão pessoa física ou a taxa de conversão da clínica? Da Certo. clínica. A gente tem uma taxa de conversão hoje de 90%, ou seja, você vai lá, 90% Isso é reflexo fica. de uma construção de autoridade absurda, de anos e anos e anos. E a gente tem isso planilhado, né? A gente tem isso planilhado, mostrando que realmente a gente tem essa conversão. Hoje você tem uma taxa de conversão de quantos por cento? Você falou aí? 90%. 90%. 90%. Mas eu gosto de saber por que aquela pessoa não fez o tratamento. Qual foi o motivo?
Lógico, nem sempre a gente consegue, mas algumas vezes a gente consegue, porque a recepção filtra muito. A recepção, ela vai dizer, não, doutor Gustavo, essa paciente ela vai deixar para o ano que vem, ou então ela não vai fazer porque achou que vai procurar uma coisa um pouco mais em conta. Então, tem algumas situações. Minha angústia sempre é se está insatisfeito, se o paciente não fez o tratamento porque teve alguma insatisfação, insegurança, isso aí me incomoda. Existem linhas de crédito, de financiamento dos tratamentos e tal? Hoje existe, hoje algumas linhas de crédito existem para tratamento, existe. E é uma clínica ainda que a gente ainda não tem convênio. Então, é uma clínica, a Ortus é 100% particular. Então, isso é um fator, de certa forma, limitador, né, de algumas conversões. Mas como é uma clínica que ainda as pessoas procuram pelo profissional, então elas terminam já sabendo como funciona e qual o resultado que a gente proporciona, então as pessoas terminam indo já sabendo de toda a proposta. Então, por isso que eu diria que essa taxa de conversão hoje, logicamente, é muito maior do que no passado. Mas esse indicador é uma coisa que eu sempre fico antenado. Porque... E, logicamente, número de consultas, né? E a gente é sazonal. Eu sei exatamente o mês que eu tenho mais paciente, o mês que eu tenho menos. Isso é já bem estabelecido. Dezembro, julho. Julho é um mês que eu não viajo, praticamente. Porque é um mês que as pessoas vão muito ao consultório odontológico. Julho e agosto. Julho e agosto. Dezembro já é um mês mais... Então, assim, eu consigo saber exatamente qual a época que... É porque essa construção de marca ao longo dos anos também vai aumentando demais essa taxa de conversão. Vai. Mas você tem que conhecer seus dados, né? Você tem que conhecer sua clínica. Sua clínica tem que estar na palma de sua mão. Então, eu sei quantos pacientes crianças eu tenho isso, quantos adultos, se entrou mais adulto do que criança. Você tem, por exemplo, um acompanhamento do LTV desse paciente ali, sei lá, quantas vezes ele fez a consulta, até converter para um tratamento e tal. Porque o cara, quando ele faz o tratamento ali, ele volta com menos frequência, talvez? Com certeza. Se você faz o Terminou o tratamento. Ele vai fazer revisões, só revisões. Então, esse paciente aí, ele finalizou o tratamento, acabou, né? Então, esse acompanhamento de perto de todos os processos de consulta, a gente tem tudo. Hoje a gente tem tudo. Tanto que o próximo passo da Ortus, que a gente não tem, mas que a gente está com essa proposta de fazer alguma certificação de qualidade. Eu acho que a gente chegou nesse momento de fazer alguma certificação, ISO, alguma coisa. Pô, que massa, velho. Que não existe na odontologia. Então, as pessoas às vezes terminam não fazendo. Tem muito na área de saúde já, médica principalmente. Mas a gente tem vontade, porque a gente acha que chegou nesse momento de processo. Né? A gente tem processos já muito estabelecidos e eu acho que uma assessoria iria lapidar tudo isso aí pra gente. Uhum. Mas você tem pensamento de expansão, assim? Expansão dentro de Aracaju. Entendi. Dentro de Aracaju. Mas você acha que dentro do processo da clínica ainda tem muito pano pra manga, assim, pra, Tem. sei lá, volume de consultas ou volume de tratamentos? Pô, porque uma taxa de conversão de 90%, meu amigo, sei lá, tem uma expertise absurda, assim, né? A gente tem um projeto de expansão, talvez assim, número de pacientes, a gente tem um projeto, mas dentro de uma qualidade, porque todos os dentistas têm um limite, né, de atendimento por dia. Então a gente tem muito esse cuidado de saber quantos pacientes entraram naquele mês e quantos saíram, para a gente ter um equilíbrio de consultas. Uma taxa. Por quê? Nesses 22 anos, eu vi muitos bons profissionais se perderem ao longo do caminho. Por quê? Eles cresceram sem ter uma estrutura adequada, ou seja, eles começaram a assumir muitos pacientes, e assumir muito paciente representa falta de controle dos tratamentos. E aí você começa a não dar atenção devida aos seus pacientes, aos casos, a controlar aquele paciente está fazendo isso, aquele paciente está usando aquilo, aquele paciente precisa retornar com a radiografia, enfim, vários processos de monitoramento. E se você assumir muita gente sem gestão, você se perde, mas se perde feio. Então, eu sei exatamente isso. Se eu percebo que eu vou entrar em colapso em termos assim de, poxa, porque eu também preciso ter qualidade para poder atendê-los, né?
Isso, próximo mês, a gente vai fazendo esse monitoramento para a gente conseguir ter esse mesmo padrão de qualidade mensal. Sabe, Uhum. não, acabou 10 pacientes, é o limite que eu tenho, eu preciso converter 10, 10 vão entrar, 10 vão sair, a gente precisa ter esse número muito Entendi. estabelecido. Pessoal, me diz uma coisa, você acha que vai ter algum momento que você vai parar de atender para ser full-time gestor assim, bicho? Acho que não, porque É eu sou mesmo? apaixonado pelo trabalho em si, eu acho, que eu não conseguiria. Mas eu acho que eu vou, talvez, no futuro, ser aquele que vai ficar trabalhando menos, mas olhando tudo. Mas eu ainda trabalho, talvez. Tem quantos Ainda anos? sou eu que fico lá o dia inteiro mais. Eu tenho 48. Fiz segunda-feira agora. 48 Ah, anos. eu vi as fotos É, do aniversário. Pô, que massa, velho. 48. Velho, e como é que é esse lance do. Só pra gente fechar, estamos chegando aí no finalzinho do nosso episódio. É, como é que esse lance do. Dentro de todos esses desafios aí, poxa, uma puta preparação acadêmica, um business super bem consolidado, com ótimos indicadores, etc. Pô, uma família zona, filho e tal. E aí você vê com todo esse lance aí do esporte, dando esse arcabouço de lifestyle aí. Como é que é isso, velho? Só pra... Por incrível que pareça, eu sou isso desde moleque. Desde moleque. Tanto que eu mexo com meu pai e minha mãe, que eu digo, graças a Deus eu fui criado por vocês, porque senão eu não sei não o que seria. Eu sempre gostei de tudo relacionado a isso. Skate, futebol. Tive a oportunidade até de jogar, eu jogava super bem, de jogar como profissional na época, aos 16 anos, Futebol? futebol. Pô! E é engraçado, porque na época que eu dava aula na Universidade Federal, que eu fiquei um tempo na Universidade Federal, participava de alguns torneios de futebol e as pessoas nunca me tiravam, porque disse, professor com a cara de nerd danado, eu vou chamar ele nem a pau. Aí eu pegava a bola e tirava o óculos, pronto, era outra pessoa. Então tem todo esse. Mas hoje eu me dedico muito ao esporte. Pra você ter ideia, eu praticamente todos os dias, eu diria praticamente todos os dias eu jogo futebol. É mesmo. Todos os dias. 6 horas da manhã você vai me ver na Cinelândia, jogando futebol. Que massa. E surf e skate eu ando, porque meus meninos andam. Logicamente com mais cuidado, né? É. E surf veio uma nova paixão. Talvez o esporte mais difícil que eu tive oportunidade de experimentar foi o surf. Não é fácil, principalmente no mar daqui de Sim. Aracaju, mas estou apaixonado também. E hoje eu me divido porque, para mim, o esporte, se todo mundo tiver essa percepção, ele ajuda em todos os sentidos, não só, eu digo, em termos de saúde, mas o seu negócio, né, a sua profissão, ela tem muito relação com o saber ganhar, saber perder, aos desafios, a você bater meta, a você liderar a pessoa, a você conversar com as pessoas, a você fazer networking, enfim, a você valorizar os profissionais que trabalham com você, como eu faço. Hoje, todos os meus funcionários, hoje, pra você ter uma ideia, Bruno, as ASBs, o pessoal que trabalha, elas têm participação na clínica. Então, é uma coisa que não existia no passado. Eu nunca me conformei em Como você tomou essa decisão sozinho? Como é que eu comecei Onde é que uma surgiu da sua clínica? cabeça? Eu comecei uma clínica onde minha funcionária hoje tem 22 anos comigo, a minha direta que trabalha no meu consultório. No começo ela ganhava um salário mínimo, eu tendo uma clínica alugada. De repente eu tenho uma clínica super estruturada e ela continua ganhando salário mínimo. Eu nunca me conformei com isso. Eu achava que ela tinha que participar do negócio. Então a gente estabelece um percentual para que elas possam participar ativamente. Se a clínica vai bem, todos vão bem. Se a clínica vai mal, todos vão, né? Vai ter aquele fixozinho básico. Mas eu acho que foi uma grande virada de chave Como na foi que você Hortus. implementou isso? Eu, Você procurou alguém? não, eu Você sempre, eu construiu? sempre Você gostei de estudou alguma valorizar as coisa? pessoas. Eu sempre gostei de não querer, primeiro, ter brilho sozinho, né? Nem ter ganho sozinho. Eu acho que isso faz parte de uma cultura muito saudável para o negócio. Todos têm que ganhar, né? Todos. A clínica, você vê, eu não tenho um percentual, né? Muitas clínicas trabalham que os profissionais que trabalham na clínica trabalham com percentual. Nunca tive. Lá os profissionais são as estrelas, então lá tem um aluguel, lógico que um condomínio, mas não existe percentual para a clínica e percentual para o profissional. Eles têm brilho próprio, eles vão crescer o máximo que eles quiserem e pronto.
Então, eu sempre tive essa ideia de... Então, eu acho que o esporte, né? Todos os meus professores acham isso, porque eu valorizo, eu acho que eles têm que... Eu brinco com meus professores, eu digo, vocês têm que se valorizar, vocês são muito bons. Vocês dão coisas assim, relacionadas à qualidade de vida pra gente. Isso é surreal e as pessoas precisam se valorizar. Eu acho que as pessoas valorizam muito pouco nos seus negócios. Sim. Muito pouco. Então, eu sempre tive essa cultura de valorização. Eu sempre gostei. E isso eu levo pra minha vida profissional e pra tudo. Pra tudo, pra tudo, pra tudo. Às vezes eu não consigo... minha esposa disse que eu pichincho muito em produto. Mas em serviço eu não pichincho. Porque se eu tô escolhendo do eletricista que trabalha comigo... e eu confio nele e ele é um bom profissional, o que ele cobrar eu vou pagar. Um cantor que vai lá trabalhar comigo, um cara que trabalha com arte. O cara que fez meu skate agora, que eu fiquei apaixonado, um cara chamado Coreia, que ele fez um arte no meu skate. Disse o preço e é esse aí, eu valorizo ele. Velho, pra gente fechar, que é raro a gente ver um profissional de saúde com essa maturidade de gestão, né, Ricardo? Hoje, com o Gustavo Barreto, gestor, líder, qual o seu principal desafio? Seu grande desafio hoje, que você tá olhando ali, poxa, eu preciso me desenvolver nesse quesito, nessa questão. A gente está tendo uma revolução com a inteligência artificial na ortodontia, né? Existe um aparelho hoje que é feito com inteligência artificial, com banco de dados. Um aparelho, são os alinhadores. E isso é uma grande revolução, né? Então, eu acho que você lidar nos Estados Unidos, pra você ter ideia, tem clínicas hoje que trabalham só com inteligência artificial. Você faz impressão dos seus aparelhos, né? Esses aparelhos vêm, você faz através de uma base de dados e você constrói os aparelhos com impressão em 3D e entrega para o paciente. O paciente faz o self-treatment, ele mesmo vai fazer o tratamento dele. Com a participação. Velho, que massa. É uma loucura. Personalização nível Mega Blast. Eu tratei assim, né? pacientes aqui em Aracaju, morando em Londres, vindo a cada 4 meses. E a gente entregava o kit de aparelho, ela fazia o self-treatment e a gente monitorava via celular. Conversava com a paciente, ela vinha a cada 4 meses, a gente olhava, ela voltava e dava mais um kit de aparelho num saquinho. Isso é uma revolução gigantesca em todos os aspectos, em termos de Uma negócio. possibilidade de popularização absurda. Gigantesca. Logicamente, tem importantes avaliações que devem ser feitas sobre resultado, que ainda tem muita coisa para ser estudada, mas é uma revolução. Mas eu nunca me intimidei, porque eu sempre achei que isso poderia acontecer e eu tenho que estar presente em todas essas fases. Eu nunca encarei como preocupação, mas como desafio. Desafio de sempre estar procurando acompanhar o processo. E a inteligência artificial é muito forte hoje na ortodontia. Na odontologia, de forma geral. Você está focado em entender essa revolução. Eu já entendi. É verdade. Mas tô só avaliando todos os cenários. Todos os cenários. A gente já usa muito isso, mas eu não sei, a gente ainda está fazendo toda essa projeção de onde vai chegar isso aí. Né? Mas onde for chegar, eu quero estar dentro do negócio também. Pô, que massa, velho. Show de bola, Ricardo Sá. Eu acho que aquele negócio que eu falei, né, de complementar o episódio com o Marcelo, eu acho que eu fiz uma boa previsão, na minha humilde opinião. Porque realmente, né, essa visão de gestão, você vê cada vez... Uma maturidade, uma segurança. A gente vê... Os mais tradicionais, a gente vê que eles estão... Às vezes tem uns até que penam para entrar nessa coisa de ver o trabalho de saúde que eles fazem, né, a medicina como um negócio. Com certeza. As pessoas têm um pouco até... Acho que é um tabu, né? Às vezes de falar sobre isso, né? Uhum. De falar sobre negócio em todas as esferas, né? E a gente... Você não. Vive dia a dia, né? Uhum. Logicamente que eu só tenho esse cuidado porque eu acho que também tem um segmento da saúde que ficou muito apelativo, né? No sentido de mercantilizou demais o processo todo e deixou um pouco de lado
em função dessa falta que hoje tem. Isso que você falou é uma coisa muito real. Hoje é fácil você entrar, hoje é fácil você fazer um curso de pós-graduação. Hoje o mundo acadêmico ficou muito mais fácil de você ter acesso. Por outro lado, você tem pessoas muito mais superficiais do que no passado. Exatamente. Isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade. Eu vou te falar uma coisa que é seríssima. No passado, eu falava assim, eu disse, quem vão ser meus concorrentes do futuro? Porque eu vi uma geração, né, sendo formada, que eu fiquei muito tempo dando aula. Hoje eu não fico mais, né, na vida acadêmica, eu digo, dando aula em universidade. Só congresso, enfim. E hoje eu fico até, eu digo, meu Deus do céu, porque essa nova geração está precisando de muita formação. Informação tem a rodo, mas formação está precisando muita. E aí é o diferencial muito grande. Um diferencial gigantesco. Sem a gente perceber, mas é um diferencial. Por último, tinha uma... Dona Gabi colocou aqui. Que seu Gustavo participa de muitos congressos, dá palestras internacionais, mas ele é uma unanimidade. É nada. Aí é coisa de amizade. Coisa de amizade. Coisa de amizade. Gustavo, velho. Gustavinho. Gustavinho. Chama de Gustavinho. Alegria quando me chama de Gustavinho. E Guga. Lá na Cinelândia ninguém me conhece como Gustavinho. É Guga. Velho, que massa, velho. Pô, muito feliz, velho. A gente já vem ensaiando esse papo já tem um tempo aí, né? A gente muito trocando bom. uns directs ali e tal. Muito bacana, velho. Muito bacana, né, Ricardinho? Show de bola Sem demais. dúvida. Eu agradeço uma demais. Admiração, forma, velho. Espero que nova essa forma garotada de que ver a esteja medicina, né, Bruno? entrando aí no mercado, pare para ouvir mesmo quem sabe fazer e quem trilhou essa trilhazinha toda bonitinha, toda organizada. Cara, obrigado, velho. E eu agradeço demais a vocês aí por toda a atenção e pela oportunidade de a gente falar de um assunto que normalmente a gente não fala, né? Normalmente eu já falei em um monte de lugar, mas sobre tratamentos, resultados. Mas eu diria que talvez foi a primeira vez que eu falei em algum lugar sobre gestão e empreendedorismo na odontologia. Essa é a segunda vez. A primeira foi no Acredito Odonto e a segunda entrevista é a primeira vez. Então, assim, para mim está sendo excelente e uma oportunidade de estimular a todo o segmento da odontologia que pare um pouco e procure, né, se aperfeiçoar nesse tópico que é tão fundamental para sua vida. Levantar essa bandeira aí, viu? Acho mesmo. A gente vai fazer esse primeiro evento aí, vocês estão convidados, mas vai ser um evento super legal, uma pegada bem informal, só para falar sobre isso aí, gestão e empreendedorismo, e tentar dar uma luz e mostrar para essa nova geração, principalmente de estudantes que ainda não decidiram a profissão, que isso é fundamental. O índice hoje de concorrência na odontologia diminuiu muito e as pessoas estão muito associando isso a se é lucrativo, se não é, e a gente quer explicar para as pessoas que a odontologia tem um caminhão, um mar de oportunidades. E essa estudantada toda aí tem que abrir os olhos e perceber que dá sim para fazer uma odontologia de qualidade e bem remunerada. Valeu, Ricardinho. Valeu demais, bicho. Check. Check. Dá o total, check. Vários checks aí. Dá o check. Fantástico. Turma, sou Bruno Oliveira, nós somos o Foguete Sem Ré, estamos aqui toda terça-feira, 5h30 da tarde e durante esse período, toda quinta-feira também com o Foguete Sem Ré Profissões, Isso aí. um oferecimento do CCPA. É isso, Ricardinho Sá, mais um, papai. Bota na conta, sarrafo tá ficando altíssimo, altíssimo. Não sei onde iremos chegar, meu amigo. Valeu, turma. Fui!